gente começar esse episódio aí, temos que começar ele diferente. Seguinte, geral aí vai ligando o VPN, que hoje o papo vai estar conspiratório. E eu não quero me responsabilizar por possíveis desaparecimentos e queimas de arquivo da CIA. Então vamos começar aí com a nossa equipe de céticos para desmistificar e também esclarecer algumas das teorias da conspiração que rolam por aí e algumas lendas que tiveram algumas origens, enfim. Diretamente de Radiator Springs, Relâmpago Marquinhos. E a Vigilívia, Cachau. É, isso aí, eu não sei nem como continuar isso. Mas tudo bem. Budok Storezen. Você parece o cara do filme falando em japonês de anime. É isso aí. Não, era em russo, na real. Omawa mo shinderu. Nani? Omae wa mo shinderu. Já deu. Vamos voltar aí. Ó, e da base subterrânea da Unicamp, onde levaram os ETs de Varginha, H-Zero. E aí, galera? Tudo bom? Fala baixo. Tem que ficar esperto aí se não tem nenhum drone voando por baixo, observando a gente, ou quem sabe um pássaro. Será que estamos sendo observados por pássaros? E também por fim, para completar o time dos céticos, eu... Chegamos na zona de recadinhos, galera, desse episódio que tá pra lá de conspiratório, tá muito maluco mesmo, galera, mas dá uma chance pra esse episódio porque ele está divertidíssimo e do jeito que ele começa sem pé sem cabeça, ele termina pior ainda, mas no meio tem bastante ciência ali embasada que a gente acaba dando bastante risada também. Então vamos para os recadinhos. Primeiramente, siga-nos nas nossas redes sociais com @sapciência no Facebook e no Instagram. E no Twitter é @sap_ciência. Lá no Twitter tá paradão assim, mas porque sabe como é, né? Enfim, também para mais informações você pode acessar o nosso site www.sapciência.com.br. Olha que legal, parecia locução de televisão. Mas enfim, também aproveite nesse período de quarentena, de tédio infinito em que estamos, ninguém mais está aguentando olhar para a parede de casa, contar quantos tijolos tem no muro da varanda. Enfim, é só você apresentar esse podcast para um amigo ou amiga ou parente ou vovó, enfim, porque daí você vai ter assunto para conversar e dar risada e falar mal ou bem da gente, reiteia, só alegria, galera. Enfim, vamos lá. Após tudo isso, aquela campanhazinha de divulgação, né, claro, e também, caso você goste desse projeto e pense em nos apoiar de alguma forma, você pode estar fazendo isso de dois jeitos diferentes. Ou seja, você pode primeiro comprar qualquer item da nossa loja, que vai estar ali na abinha no Facebook e no Instagram. A gente está usando a loja do Mercado Livre por enquanto, mas estamos migrando para uma loja própria, mas vai demorar um pouquinho, estamos em manutenção. Enfim, e qualquer item comprado lá vai nos ajudar muito aqui com o nosso trabalho, principalmente porque nessa época tá todo mundo com complicações. E também, caso você queira, você pode se tornar um assinante do Sapciência a partir de R$3, galera, que não é nem um passe de ônibus, não é nem um cafezinho, mas vai fazer uma puta diferença pra gente através do www.apoia.se/sapciência e lá você vai encontrar os vários valores para poder apoiar nossas metas, nossos projetos. E lembrando que esse projeto, por ser totalmente gratuito, não temos um feed particular. E todo o dinheiro que for arrecadado com as vendas das lojinhas quanto o dos apoiadores vai ser totalmente convertido para que nós possamos trazer um material de melhor qualidade e com maior frequência, ou seja, pagar pessoas que possam editar, decupar esse áudio, a gente poder ter mais tempo aí para fazer mais roteiros e gravar mais episódios e assim poder trazer mais diversão e entretenimento para você junto com informação. Enfim, eu acho que eu já falei um pouquinho de tudo um pouco. Vamos ao cast, né? Vamos ao que interessa.
E na Caverna do Espaço está começando mais um episódio de Sapcast com essa introdução absurdamente ruim que fizemos, né? Vamos apresentar o time de fato. Eu sou o Sérgio Mates e comigo aqui está, diretamente de Arapongas, Reinaldo Mates. Oi. É só isso, cara, se entusiasma. Toda vez a mesma coisa. E também, diretamente de Campinas, aqui em São Paulo, Henrique Zero. Olá, e eu tenho medo de conspiração. Tem medo de conspiração? Por que conspiração? Eu tenho, velho. Você acha que elas conspiram contra você? Não, acho que elas tornam as pessoas mais burras. Ah, entendi o seu medo. Mas é exatamente isso. Conspirações deixam as pessoas mais burras. E a gente trouxe algumas, não só conspirações, algumas lendas. Esse episódio vai ser basicamente falar delas, o quão malucas elas são ou não. E também trazer o lado cético, a visão das suas origens, ou até mesmo se elas surgiram de um byte ou não, né? Um byte? Byte? Byte de... De computador? É. Ué, e se a gente viver numa Matrix? Essa é uma teoria boa, cara. Chama o Keanu Reeves aí, vai. Reparar balas com a mente. É só você descobrir como controlar o código, bicho. E você é capaz de fazer o que você quiser. Essa é real. E, enfim, a gente abriu para o público. Se você segue a gente no Instagram, a gente sempre tá abrindo ali uma hora ou outra. Se você não segue, siga agora no Instagram. @sapciência. Só pesquisar. É isso aí. Enfim, a gente sempre tá abrindo aí pro pessoal fazer perguntas. E nesse caso nós abrimos para as pessoas nos mandarem as teorias, abre aspas, científicas, fecha aspas, mais malucas que as pessoas já viram. E daí a gente tem de tudo, desde terra plana até unicórnios e pássaros robôs. Mas enfim, vamos começar com as teorias que o pessoal mandou pra gente. E a primeira que eu quero abrir pra discussão é: pássaros não existem e são robôs espiões. E aí, galera? Então, na verdade, essa teoria, você falando pássaros, você tá deixando ela muito ampla. O que é verdade, já foi comprovado cientificamente pelo índice MR, é que os pombos são robôs, e toda essa história aí de pandemia é só pra tirar a galera da rua pra eles trocarem a bateria dos pombos, tá bom? Ó, eu vou falar pra você o que tá acontecendo e quando essa coisa começou. Calma aí, eu vou só vou deixar um aviso aqui muito importante, galera. Eu tô sendo sarcástico. E você, eu vou assumir o papel de conspiratório em alguns pontos desse cast só pra levantar a bola da discussão. Então vamos lá. Essa teoria começou em 1957, em que, segundo a tese do movimento dos pássaros robôs, entre 1957 e 1971 o governo americano matou propositalmente 12 bilhões de aves. E segundo... 12 bilhões, gente, bi. E segundo os conspiracionistas, elas foram substituídas por drones básicos com funções de espionagem. E começa o erro por aí, né, cara? Por que vai matar as 12 bilhões de aves e não só acrescentar... Porque você tem que entender que a lógica é substituir. Não é... Os pombos não podem coexistir, sabe? Tipo, não pode ter uma competição. Os pombos não podem coexistir com pombos de robô? Vai dar treta. Só pode ter um dono da rua. A gente piora, porque assim, dentro dessa mesma teoria diz que o governo dos Estados Unidos, eles pulverizaram um vírus na estratosfera com aviões, e esse vírus infectava as aves e decompunha os corpos delas em menos de 12 horas para eliminar as evidências do que eles estavam fazendo. E matava só as aves. Só as aves. E também decompunha o corpo dela em menos de 12 horas, maluco. Tipo será que... aqueles inseticidas que são ruins contra os insetos. Contra os insetos. Exatamente. Esse cara que é ruim contra os pombos. Contra os pombos. É tipo isso. Mas aí fica a questão. Eu achava que terra plana era doideira, mas... esse daqui, velho... Me explica, como que você vai decompor um corpo inteiro em 12 horas para eliminar evidências se não for ácido, cara? Não, é esse que é o problema. O problema não é você decompor um corpo em 12 horas. Não, é um problema também, mas é você decompor só as aves. Só as aves, tipo, especificamente as aves. Você quer uma curiosidade legal? No Breaking Bad, eles fazem a decomposição do corpo lá. Quem viu a série sabe, né? Primeira temporada já... É um dos primeiros episódios. Eles já derretem um corpo com ácido na casa, na banheira lá. Daí a questão é que eles usam ácido fluorídrico na série. E
ácido fluorídrico ali, apesar de queimar muito e derreter até vidro, ele não é um bom corrosivo para matéria orgânica. O melhor ácido que eles poderiam ter usado ali é ácido clorídrico, que não perfuraria a banheira e fazer daquela melança que eles fizeram. Mas enfim. Né? Então, eu ainda tô chocado com a teoria. Eu perdi 3 pontos de QI até agora. A gente tá emburrecendo o público nessa Nossa, hora. sério. Não, vocês querem melhorar? Vamos melhorar ainda. Quer melhorar? Vamos lá. Os fios elétricos que nós vemos expostos na rua servem como recarregadores de bateria. Ou seja, você tá... Quando você vê aqueles fios expostos em postes, sei lá, em São Paulo, você vê aquelas caixas de força. Por isso que os pássaros ficam em cima dos postes, no fio do eles poste. estão se Claro, recarregando. eles têm que carregar a bateria, velho. Eu achei... Mas por que eles não usaram bateria solar? Tipo, eles voam assim e vão recuperando já. Bom, vamos convenhar que foi em 1957 e ainda não tinha essa tecnologia, Mas né? tinha pra fazer pássaro robô. Né? Ué, não me questione a CIA. Gente, bom, a gente tá emborrecendo cada vez mais e eu vou chegar no comentário do autor, né? O cara que lidera esse movimento. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa sobre essa teoria aí? O movimento tem um nome? Tem. Birds aren't real. Exatamente. E tem um slogan, por acaso? Tem, cara. Tem um Instagram com mais 70 mil seguidores. Nossa, vai ter 70.001 agora, porque eu vou começar a seguir. Ah, Nossa não. senhora. eu não vou botar no link esse Instagram, mas nem fudendo. E se alguém quiser, corra atrás, cara. Porque eu não vou apoiar essa... Calma, Vá eles não só defendem que os pássaros foram substituídos, mas também que o presidente que foi assassinado em 61, eu acho. Não, 63, o Kennedy, foi assassinado pela CIA porque ele era contra erradicar os pássaros. Ah, só falta falar que foi um pombo robô que matou ele. Olha, Tá muito Black Mirror isso. Tá começando a fazer sentido as coisas. Eu acho que eu vou começar a me aprofundar. Olha, tá me convencendo, hein, cara? Porque assim, como é que você fala alguma coisa e logo o Google ou o Facebook já tá sugerindo mercadoria pra você? Os passarinhos que estão aí pousados observando você em volta, cara. Eu não tenho nem comentário pra isso. esses caras... Não, eu penso, pô, eu fui uma criança meio sapeca não, como é que eu digo? Sapeca. Arteira. Pimentinha. Arteira, eu fazia muita arte. Eu matei uns passarinhos quando eu era criança. Pois é, Cancelado, tá cancelado. não façam isso, crianças. Cara, eu errado e tal, mas eu era moleque, não sabia o que era certo e errado. Criança e estilingue é inconsequente. Que tinha estilingue, fazer aquele estilingue ainda de... Tripa Garrafa de bico. pet, bico de pet, cortava, botava um balão e ia tirar feijão. Isso é chipoca. E depois que eu fui ter um estilingue de verdade. E, pô, os passarinhos eram de carne. Você conferia, fala, pô, cara, esses Então, passarinhos- eu Não conferi peguei na uma máquina. prática. Você tem que entender que a tecnologia é tão avançada que eles já não usam mais metal ou coisas do tipo. Eles já conseguem construir os robôs com carne, cara. São biomáquinas? Ou ele só substitui É, os olhos, tá ligado? Eles tiram só os olhos e botam os olhos biônicos que fazem imagem pro pássaro e pra CIA também. Exato. Mas como é que eles controlam daí por controle remoto os passarinhos? Estímulos Pô, neurais. peraí. Tem passarinho por tudo? Agora cabe essa coisa, se esses passarinhos são drones, eles são controlados por alguém. Drones são controlados por alguém atrás. Não, pode ser por uma inteligência artificial. Mas 12 bilhões de pássaros. Tem mais Mas pássaro do que gente sobre... É aí que entra os campos magnéticos da Terra. Porque é o que os pássaros usam pra se guiar. Genial. Agora faz sentido. Então você faz alterações no campo magnético da Terra pra você conseguir meu controlar os pássaros, cara. É simples. Aí você pensa, não, cansei de olhar o hemisfério norte. Vou girar o núcleo da Terra ao contrário agora pra olhar o hemisfério sul. Exato. Agora faz sentido. Ó, agora, o campo magnético da Terra também não é uma coisa natural. É uma coisa implementada pelo homem para Obviamente. que eles possam controlar essa quantidade absurda de pássaros e assim observar todas as Claro. pessoas. Uhum. E todo mundo sabe o que tá tudo fazendo. Pássaro Essa é a não nossa- precisa fazer migração. A migração é simplesmente Não. pra eles controlarem todo o Na espaço. verdade, Eles vão até a CIA fazer o upload de volta. os polos magnéticos da Terra, na verdade, são um trem que ficam girando na redoma da Terra, que é aquele coisa de gelo que fica ao redor da Terra plana. Eles ficam girando lá. É um trem gigante feito de ímãs.
a Terra plana é o próximo. Mas vamos lá. Vamos continuar essa teoria pra poder esclarecer ela, porque não precisa nem esclarecer de tão absurda que ela é, né? A gente tá sendo totalmente irônico aqui, né? Mas vamos lá. Depois do surgimento desse movimento, ele teve... Provavelmente começou com uma brincadeira e depois ele tomou proporções que descarrilharam, assim como qualquer teoria da conspiração, né? Mas os internautas questionaram se o grupo se tratava apenas de uma sátira para satirizar as outras teorias da conspiração, né? Vamos criar uma teoria tão absurda para fazer piada com as outras teorias, basicamente isso. Só que daí tem o porém. O Mac Indle, que foi o cara, um dos fundadores do movimento, né? Ele complementou e disse assim, abre aspas, francamente, acho um absurdo o conceito de que nosso movimento é algum tipo de sátira sociopolítica ou algum tipo de observação cômica da pós-verdade. Acho que nossos valores e visões deveriam ser reconhecidos como qualquer outro. Se nós dissermos que aves não são reais, nossa opinião deve ser tão respeitada quanto as pessoas que dizem que aves são O cara... Não, olha aqui. Se nós dissermos que aves não são reais, nossa opinião deve ser tão respeitada quanto... Ah, mano, não. Por quê? Tá, vamos pra próxima, antes que eu fique burro só com essa. Vamos tem que só aguentar esclarecer. tem que aguentar até a última. Vamos só esclarecer pro pessoal. Não tem o que esclarecer, é muito ruim. Não é real, galera. Tá muito longe de ser. Ah, sabe qual é o melhor? Sabe qual que é o melhor? Eles não sabem explicar o porquê que existe a pássaros de corte e eles são reais. O que de corte? Carne de frango, de pato, galinha. Da onde vem o ovo se pássaro não é de verdade? Será que ovos são... Ovo vem dos chineses, que eu já vi vídeo eles fazendo ovo de mentira. Igual o ovo que faz nascer o pássaro. Não, mas ó, se eles já chegaram num nível tecnológico de uma biotecnologia aí, que eles conseguem fazer os robôs de carne, eles conseguem montar também um ovo dentro do passarinho. Ele é um androide já. É mais tranquilo, mais suave. Eu já saturei dessa teoria, de tão ruim que ela é. Só que foi pra começar. E eu acho que metade dos ouvintes já saíram do episódio só pra chegar até aqui, né? Vamos puxar uma próxima teoria da conspiração que é tão ruim quanto? Qual seria, Rei? Não sei. Tão ruim quanto poderia ser a Terra plana, cara. Ah, não, velho. A Terra plana tá num nível... Sério que merece surreal. Palanque isso aqui? Não, acho que então tem que deixar a Terra quieto. plana de lado. Então... Não, mas eu vou explicar por que a Terra plana é de verdade, cara. Não. Então vamos Primeiro, lá. Terra plana. Se a gente botar uma régua no horizonte, a gente vê claramente que o horizonte é plano, assim como uma régua. Segundo, a gravidade não existe. A Terra tá viajando pra cima no universo e é que nem você tá no elevador. Quando o elevador sobe, você sente que você tá sendo empurrado pra baixo. É a mesma coisa. A Terra tem uma aceleração constante no espaço vazio. Quarto, não sei, falou terceiro, enfim. Quarto, existe uma tartaruga gigante e nós estamos nas costas dela. Ai, tá bom, Avatar, vai. Ô, Avatar, saudade. Quero falar, tem umas coisas que a gente não pode dar palanque, sabe? Exatamente. Então vamos passar pra próxima, que essa daqui até faz um pouco sentido. O Rei pesquisou e achou algumas coisas que enfatizam até, mas... Eu? O que define o sexo do bebê? É o estilo de alimentação? Ele deve ter botado um ponto de interrogação, mas botou uma exclamação, mas... Nossa, eu tinha até esquecido que isso aí tava no meio. O que define o sexo do bebê, Henrique? Não era só a probabilidade? Não, é o gameta masculino, né? Os espermatozoides. Sim, mas... Quem define o sexo do bebê é o homem, né? O X ou o Y. Mas não era pela probabilidade de vir espermatozoide com Sim. X ou com Y? 50-50. Quando você tem a divisão dos gametas, você sofre mitose, depois meiose. E o homem, como tem cromossomos X e Y, na meiose, metade vai para X e metade vai para Y. Então, teoricamente, a gente tem a mesma quantidade de gametas dos dois lados, masculinos e femininos, quando a gente expulsa eles pela ejaculação, né? Mas, enfim. O pessoal aqui falando de comida, eu fui pesquisar. Achei umas coisas interessantes. O que você encontrou? Se comer muita comida macho, você fica macho também? Você só tem filho macho? Tem comida de macho? Então, essa é a minha pergunta. Não, Leite de macho? o que eu tinha encontrado, que falavam, era com relação à alimentação da mulher, não do homem, exatamente.
Porque... Come com muito abacaxi. Nossa, não, cara. Mas com relação à mulher, era questão de se ela tivesse uma alimentação mais bem nutrida, o filho seria homem, porque pro desenvolvimento do homem você precisa de mais nutrientes pro bebê se desenvolver. E se fosse uma alimentação com menos nutrientes, menos nutrida, seria a mulher, porque ela precisa de menos nutrientes para se desenvolver. Numa notícia da BBC de 2001, né? Era um negócio da BBC de 2001. Só que, tipo assim, não era o que os caras estavam falando lá, né? Enfim, 2001, olha só. A gente abriu a notícia e era engraçado, porque você tem lá o site, exatamente o site da BBC de 2001, e tá lá, pneumonia, síndrome global, porque tava no meio da síndrome da SARS. Em 2001, olha só, né? Será que uma teoria da conspiração, a gente tá criando uma teoria da conspiração, hein? A Covid ser uma coisa recorrente porque é um plano de controle populacional do governo. Vamos falar disso, não? Não. Obrigado. Mas enfim, essa teoria de que o que define o sexo do bebê é a alimentação tá totalmente errada. Não, essa questão nutricional a gente até comentou fora da gravação, né? Que se fosse realmente isso, em países, por exemplo, que são menos desenvolvidos e mais pobres, por exemplo, em alguns países africanos, onde as pessoas passam bastante fome, só nasceriam mulheres, então. Tem nada a ver. Gente, absolutamente nada a ver. Uma coisa que faz sentido, minimamente não, porque tem alguns estudos embasados em cima, é o seguinte: você não pode, a não ser que seja fertilização in vitro, você não escolhe o sexo do bebê, mas você pode aumentar a probabilidade de você ter um homem, um menino ou uma menina, que é no caso de que praticar atividade sexual durante a ovulação, a probabilidade aumenta de ser menino, e 2 dias antes da ovulação, a probabilidade aumenta de ser menina. Por quê? O espermatozoide é mais rápido. É mais ativo, exatamente. Tem alguns estudos que demonstram de que o espermatozoide masculino ele é um pouco mais ativo do que o feminino. Então ele tem uma velocidade, entre aspas assim, maior, né? E se for no momento da ovulação, a probabilidade é maior de um espermatozoide com gameta masculino chegar primeiro no óvulo. Agora, por eles serem mais ativos, eles morrem mais cedo. Duram menos tempo ali E daí quando você pratica a atividade sexual 2 dias antes, querendo ou não, pessoal, o espermatozoide, ele fica vivo dentro da mulher por um período, às vezes, prolongado. 1, 2, 3 dias. E o que sobra depois de 2 dias são alguns gametas femininos, espermatozoides femininos, e quando ocorre a ovulação, ocorre a fecundação. E daí aumenta a probabilidade. Mas isso não anula a possibilidade de você ter menino ou menina em ambos os casos. É a mesma coisa do... Não, a mesma coisa não. É um pouco bem diferente. Só que para questão de gêmeos, de fertilização in vitro, tem uma pequena chance maior de ter gêmeos do que sexo normal. Mais ou menos essa é a ideia? Na verdade, assim, fertilização assistida, né? Quando o a mulher vai ovular, e no laboratório o médico vai inserir o sêmen nela, através de uma técnica lá de inseminação. Nesse caso, o assistida, depende muito da ovulação da mulher, mas a in vitro, se eu não me engano, eles fecundam vários óvulos, sim, e injetam todos eles juntos depois no útero. Exatamente, daí aqueles que são viáveis vão colar na parede uterina, começar a desenvolver, e assim, eu não sei como bem ao certo como é que eles fazem, porque a probabilidade de ser gêmeos é maior, sim, mas eu não sei como é que eles controlam o número de bebês que vêm ali, porque eles colocam alguns, não é só 2 ou 3. Normalmente, assim que um óvulo é fecundado e encosta na parede uterina, todo o resto é descartado. Se eu não me engano, acontece algo desse tipo. Eu não sei dizer, eu não tenho conhecimento pra isso. Eu só sei que a possibilidade é bem maior mesmo. Bom. Mas enfim. Próxima, em vez já estamos muito científico pra esse tipo de podcast. O bom é que a gente saiu de um tema totalmente... Cocô. Não, desculpa. Cocô. E caímos num tema interessante. Realmente a alimentação não influencia, não vai definir o sexo do bebê. Pode existir algum estudo que eu desconheça que possa influenciar na parede do óvulo, mas isso eu não vou nem me aprofundar, que aumente a probabilidade de um de outro, mas o que vai aumentar mesmo, que é certo, que já tem estudos de probabilidade, é fazer o sexo antes ou no momento da ovulação para garantir a maior possibilidade, enfim.
Ou seja, se você comer muita banana, teu filho não vai nascer com uma banana. Se comer muita maçã, teu filho não vai nascer com uma maçãzinha. Se você fizer uma tatuagem no braço, ele não nasce com a tatuagem também. E se comer muito abacaxi? Serve por quê, cara? Para, Nasce cara. uma coroa. A única chance Próximo, de vamos você ter uma garantia maior de que você vai saber qual que é o sexo do seu filho é se você fizer adoção. Exatamente, daí você tem... É. aliás, vamos apoiar a adoção aí, porque tem muita criança esperando. Não faça, adote. Exatamente. Ai, meu Deus. Vamos, pô, que sacanagem. Eu achei... Vamos lá, próxima. Então, essa daqui é legal, foi mandada pelo matemático acima da média. Será que ele é matemático acima da média mesmo? Vamos lá. A hipótese dele é que é possível estimular o cérebro a ponto de 100% dele ser usado simultaneamente, assim podendo usar telecinese, telepatia, entre outros poderes. Vai virar... Não, se você ativar 100%, você vira um pendrive. Exatamente. Já foi mostrado e Já provado foi, no filme. não, é um documentário. É um documentário Não, em forma de longa-metragem. Exato. Que foi Que estrelado você vira um pendrive. Pela Scarlett Johansson. por uma pessoa que chegou nesse nível aí. Ó, vou falar pra você. Esse documentário tem relevância porque ele foi gravado pela obra-prima viva, chamada Scarlett Johansson, e pelo Deus da Terra, que é como que é o nome dele? Morgan Freeman. O Morgan Freeman. Exatamente. Então, se Deus e Scarlett Johansson estão no mesmo filme, provavelmente é verdade. É verdade, cara. Mano, daqui a uns tempos ninguém vai mais usar pendrive. Então, tipo assim... E aí, se fosse gravado daqui a uns 10 anos, ia ser o quê? Um SSD? Um negócio diferente, assim? Cara, ia ser seu dedo ia absorver a informação, você ia poder encostar na tela e jogar informação assim pras coisas. Se fosse há 10 anos atrás, ia ser um CD. Ou um CD. Disquete. Um disquete. Não, É, já 10 tinha anos CD. de- Já tinha 10 CD. anos de- CD. Nerdcast já gravava podcast há 10 anos atrás e eles distribuíam por feed de site. Nossa, velho, verdade. Como é que eles faziam pra distribuir esse podcast naquela época? Bom, não vamos fazer propaganda gratuita aqui, né? Ah, eles não precisam nem propaganda, né, velho? Eles são o embrião de toda a podosfera Tem brasileira. a história que vendiam Nerdcast em CDs lá em Portugal. Sério? Eu não lembro se era CD ou DVD, mas, tipo, tinha os caras que gravavam e vendia. Caralho, que louco. Mas vamos voltar pro foco da coisa aqui. O que aconteceria se usássemos 100% do cérebro e a primeira coisa que aconteceria seria você ser um vegetal babando numa cama? Porque você ia queimar toda a energia, você ia fritar teu cérebro, quase literalmente, e pronto. Você ia virar realmente um vegetalzinho. Olha, eu peguei um exemplo muito bom. Eu assisti um vídeo esses dias, foi bem recente, foi semana passada. Lançaram o Ponto em Comum. Lançou um vídeo no YouTube sobre 100% do cérebro e ele deu um exemplo muito bom. Primeiro, tem que acentuar que o cérebro é um órgão que consome 20% de toda a energia do corpo. Não, é Ou mais, seja, até quase 30%. aproximadamente, depende da atividade que você está utilizando, né? Mas acho que em repouso você consome 20% quando você está descansando e quando você está em atividade, não necessariamente física, mas de pensamento, você tá pensando, né? Tentando raciocinar, você acaba consumindo mais energia. E eu já até falei em seu podcast, se você quer emagrecer, pense e não pratique exercícios, é isso aí. Enfim, ele também usou o exemplo da televisão. Uma televisão com 100% da sua capacidade de sua utilidade ativa, seria nada menos do que uma tela totalmente branca, sem informação nenhuma. E para que a informação exista, ou seja, a imagem, esses pixels têm que ser variados em quantidade de informação. Alguns devem ter apagados, outros com menos luminosidade, cores diferentes, assim, para transmitir uma informação. E o cérebro é a mesma coisa. O pensamento, a memória, o reflexo, tudo trabalha em cima de, abre aspas, estradas de neurônio. E o neurônio é como se fosse uma estrada orgânica com várias ramificações, vários desvios. E o caminho que esse impulso elétrico segue é um sentimento, uma memória. Por isso que às vezes você sente um cheiro e lembra de alguma coisa, porque está no mesmo caminho. E se você usar 100% dele, nada mais, você ia bugar. Como é? Curto-circuito o nome disso. Você ia bugar, cara. Ó, digamos que o cérebro já funciona no 100% estável dele. Ele tá ali funcionando com algumas partes mais ativas, umas menos ativas, mas tá todo ele funcionando. Então, tecnicamente, é um 100% dele sendo utilizado. Só que não é tudo quente a 1000 por hora ao mesmo tempo. Ele não usa 100% simultaneamente. Ele usa partes dele de acordo com a função que você está desempenhando ali para poder funcionar da forma correta. Por exemplo, se você tá deitado na sua cama e você tá falando com alguém, o seu cérebro, a parte ativa do seu cérebro vai ser o que
vai propiciar que você consiga falar e consiga ouvir. Não tem por que o seu cérebro ativar a parte dele que vai fazer você correr ou andar, porque seria igual um cachorro dormindo, por exemplo. Ou o olfato tá 1000 por hora porque você tá conversando com alguém. Não, seu olfato tá ali, de boa, estável, funcionando, mas não tá totalmente focado nisso. Ó, sem contar que assim, pra dobrar um dedo, eu uso um impulso nervoso que é um caminho do meu Eu cérebro. dobrei um dedo. Pra dobrar outro dedo, eu uso outro. Pra dobrar os 5, eu uso outros. Agora, se eu estiver usando todos do mesmo tempo, eu vou estar totalmente contraído, babando numa você vai estar cama tendo e espasmo espumando. no chão, né? É, um ataque epilético, cara. Boa coisa, o ataque epilético é uma convulsão, no caso, ele é um curto-circuito do cérebro, porque que o cérebro não tá funcionando corretamente e os impulsos estão indo pra todo lado. Isso é na parte motora também, né? Então imagina, se você tem um ataque epilético, quando você tem impulsos descoordenados, imagina o que vai acontecer com você quando todo o seu cérebro tiver um impulso de uma vez só ao mesmo tempo. Se você não morrer pelo ataque, você morre de superaquecimento do cérebro, porque assim aquece. Sim, ou pelo menos você vai morrer, sei lá, porque o coração parou de bater porque acabou a energia do coração. Ah, o coração é uma coisa interessante. Ele bate sem a necessidade de impulso nervoso do cérebro. Sim, mas usa 10% da energia do corpo. Se a energia foi consumida pelo É cérebro. verdade. Ah, Por isso que no documentário Lucy, logo que ela começa, ela precisa comer bastante. isso. Depois ela desenvolve fotossíntese de algum jeito, eu não sei. Que viagem. Ela porque termina ela- com um pendrive. Cara, se terminou com um pendrive, pode acontecer qualquer coisa. Cara, a primeira coisa que o Sérgio falou é que você viraria um vegetal. Ela virou um vegetal. Ah, Por isso que ela tava com verdade. fotossíntese. Verdade. Agora faz sentido. Tudo aquilo lá Ó, foi uma mas e bad agora? trip, tá ligado? Não aconteceu. Nossa. Tá, agora vamos ser um pouquinho mais. Vamos ser um pouquinho. Em vez de nós ampliarmos a utilização simultânea do cérebro, mas vamos pegar esse 100% e transformar em alguns por cento a mais para que nós tivéssemos capacidade de usar. Não capacidade de usar, mas de ter uma percepção da natureza em si maior. Observar cores, outros tons de cores, outras ondas eletromagnéticas e talvez agora chega na parte dos poderes, telecinese, telepatia e outros poderes. Tá, eu vou começar a cortar pedaço a pedaço. Primeiro, a gente não tem sensores corporais para enxergar ultravioleta, infravermelho. Nossos sensores são baseados em cores, os cones de cores estão nos olhos, então a gente não vai enxergar outras cores. Segundo, a gente não tem como desenvolver telecinese, telepatia e outras coisas, porque é impossível. A gente não tem magnetismo nos dedos pra controlar ondas magnéticas pra puxar metais pra gente, nem outras coisas. Magneto tem. Magneto tem alguma coisa, não sei o que. A Jean Grey. Mas a gente não tem e não vai ter. Mesmo se a gente usasse 115% do cérebro, isso não seria possível. Mas como é que no documentário ela faz isso? Ela até muda a cor do cabelo, Do olho. né? Faz sentido. Realmente isso que o Henrique falou. Não tem como nós ampliarmos os nossos sentidos biológicos e nem dominar a natureza da forma tipo telepatia e telecinese seria. Até primeiro, telecinese seria o controle da matéria em escala, sei lá, da força gravitacional? Da física. força Star Wars. Força, das midi-chlorians, sei lá. Midi-chlorians. Midi-chlorians. Isso. Segundo, telepatia. Galera, não rola, gente. A gente não tem telefone sem fio aqui. A gente a não ser tem uma que você- anteninha na cabeça pra ficar mandando sinal. Não tem. Uma coisa bem interessante que tá rolando é que eles estão começando a simular pensamentos em tela com eletrodos conectados na cabeça das pessoas. Isso num futuro muito distante, para um futuro comercial, que a gente, vamos dizer assim, que uso popular, possa ser uma tecnologia que venha a ser complementada para simular uma, aspas, telepatia. Mas até lá... Isso é legal. O que, por exemplo, nosso corpo já tá 100% desenvolvido para o que ele serve. Sim. Mas tecnologicamente, a gente pode melhorar nosso corpo ainda. Sim, Pode desenvolver próteses, outros sensores. Talvez, quem sabe, a gente consiga colocar uma lente de contato algum dia que enxergue no infravermelho também. Ou só trocar o olho mesmo. Ou só trocar o olho, sei lá. Quem já jogou XCOM e fez aquelas quimeras fodonas? Eu não joguei. Enfim, aqui a questão do cérebro, a gente já eliminou que é impossível usar 100%, se usasse você estaria morto. Não, possível e segundo, só que não é bom. A gente usa todas as partes do cérebro, 100% não, 100% dele. simultaneamente, né? Não é bom. São dois 100% diferentes. A gente usa 100% todas as Exatamente. áreas, mas não usa atividade 100% de todas as áreas.
Entendeu? Se você fazer simultaneamente, você sobrecarrega, enfim. E também o caso da telecinese, pode esquecer. Eu acho que não vai nem ter tecnologia que vai simular uma telecinese, porque uma coisa pode sair do chão, a não ser que seja uma tecnologia antigravitacional, mas isso está longe de ser controlado pela humanidade, enfim, não faz nem questão. Nem sei, nem sabe se é possível um dia controlar. Exatamente. A telepatia, ela pode ser uma coisa que vir no futuro a ser tecnologicamente controlável, mas não vai ser biologicamente. Agora eu tenho uma dúvida. Se eu desenvolvesse um aplicativo de mensagem, em que eu penso numa mensagem e mando pra outra pessoa, e a pessoa recebe a mensagem no olho dela, sei lá, isso seria telepatia? Ou seria um aplicativo de mensagem? Não, porque ela tá usando outros sentidos. Eu acho que se Mas ela ela não recebesse precisa- diretamente a informação no cérebro dela, seria telepatia. Não, por exemplo, se eu pensasse assim e ela mandasse pra ela e ela só ouvisse na cabeça dela. Henrique mandou uma mensagem. Ela soubesse que você pensou. Tipo, ela não ouviu, ela soube que você pensou isso. Tá, ok, Tipo, entendi. Entendeu? Tipo, a telepatia Então ela teria um aplicativo não usa hack. sentidos. Olha que loucura. Vou botar a teoria das conspirações agora. Quando esses novos tecnologias entrarem no mercado, os pessoais, os espiões da CIA vão ter hacks pra entender o que as pessoas estão pensando. Cara, é tudo impulso. Você não precisa fazer ela ouvir. É simplesmente você mandou. Você tem um aparelhinho dentro da cabeça da pessoa que vai mandar um impulso pra ela, no cérebro dela, que vai ser representando o impulso que, por exemplo, ela receberia dos olhos quando ela tá ali lendo aquela mensagem. Só que não precisaria passar pelo olho. Já chegaria direto pelo cérebro. Tipo, vai chegar direto pro cérebro. É isso que eu tinha pensado. É como se fosse um sexto sentido. É que eu fico pensando assim, pra mim, eu não sei, talvez isso seja errado, mas assim, pra mim a telepatia não é você transmitir, vamos supor, eu vi uma foto e eu tô vendo a imagem dessa foto aqui. Agora eu não tô vendo a foto, eu tô só pensando na foto. Tá, não precisa sair de perto do microfone. Volta. Eu não tô vendo a foto, eu tô só pensando na foto. Uhum. Eu acho que a telepatia seria essa informação do pensar na foto, não na imagem da foto que foi transmitida, entendeu? Só Mas que aí como dois telepatas conversariam por telepatia? Não seria por... Seria ter, de certa forma, um outro sentido que você teria desenvolvido que permitiria que você entendesse o que essa pessoa está transmitindo pra você. Seria captar as pequenas cargas elétricas que o cérebro estava jogando na hora e traduzir. A perturbação que essa carga tá causando no campo gravitacional em volta de você, no campo eletromagnético em volta de você, e você conseguir captar isso, da outra pessoa, no caso. Já sensor pra isso, hein, porra? Mas a questão é o seguinte, será que as pessoas teriam que mandar uma solicitação, tipo, solicitação de telepatia, ou elas só chegariam perto e leriam? Eu só imagino o coisinho do Skype na cabeça. Eu imaginei outra coisa, cara. Que merda, né? Imagina que pé no saco. Imagina você tá conectado com alguém, você não pode pensar nada de sacanagem, cara. Nossa. Eu estaria fudido, sério, muito fudido. Eu tenho a mente muito torta, assim, eu penso milhões de coisas erradas ao mesmo tempo que eu tô conversando com uma pessoa. Imagina aquele EAD com aquela professora gostosona. Meu Deus. Se o Sérgio já é chato normalmente, imagina ele mandando os negócios pra você sem você poder cancelar ele. Nossa senhora. Nossa, ia ter que ter uma função de bloquear também, não podia ser só mandar. Imagina o quanto de informação estaria caindo na sua cabeça. Nosso cérebro não aguentaria tanta informação assim. Não. A não ser que você usasse 100% simultaneamente. Ia ter que ter um HD externo da cabeça, assim, para armazenar as informações que estão chegando das outras pessoas e filtrar. Não, seria legal isso na faculdade, tipo, e você não consegue compreender um conceito, você transmite o conceito pra você e a pessoa entende na hora. Tem um filme que mostra isso. Acho que a gente fugiu um pouquinho do tema, Não, né? sério, tem um filme que mostra isso. Isso, o Todo-Poderoso. Qual? É sério. Quando o Jim Carrey, ele começa a receber as orações e ele não consegue filtrar porque é o mundo inteiro falando na cabeça dele o tempo todo. Faz sentido. Seria basicamente daquele jeito. Eu imagino que sim. Aí você tem que desenvolver um e-mail pra filtrar. Pra receber. A gente avançou tanto que a gente voltou pro passado. Voltou pro e-mail. Então. Bem isso. Terminamos o ciclo do universo e voltamos pro e-mail. É a teoria lá do Rick and Morty, que o Rick mais feliz é o Simple Rick. O Simple Rick é o mais feliz. É verdade, cara. Uma coisa legal também é que o Rick comentou, será que seria possível a gente bloquear as pessoas? E me veio o episódio do Black Mirror, em que as pessoas bloqueiam outras pessoas da sociedade, e daí
literalmente bloqueia a visão dela. Uhum. Se ela tá bloqueada, ela não consegue ver a pessoa, ela só vê uma coisa turvada. Não consegue Sim. ver e nem ouvir. É um absurdo também aquilo lá, né? Porra. Cara, sério? Black Mirror, cara, a gente vai chegar nesse ponto. Eu sei que Black Mirror é um prelúdio do futuro. É real, mano. Vai acontecer Qual tudo. dos episódios é um prelúdio? Todos. Até o do porco. O do porco. O Até do o porco do é o mais porco. possível, eu acho. Vai começar por lá, cara. O do porco é o episódio mais são de todo o Black Mirror. E vai ser quando o rei for presidente do Brasil começou. e vão fazer isso com ele. Cara, eu não sei quantas vezes eu já ouvi isso. O rei vai ficar feliz nessa cena. O rei, opa, era tudo que eu queria, eu só precisava da oportunidade. Cara, eu vou ficar Virei quieto. presidente pra isso. Eu sou vegano, cara. Então, velho, ele vai estar fazendo amor com o animal. É amor, não é nem... Ah, enfim, vamos pulsar pro próximo. Próximo Tá saindo vai a chegar. pergunta. Vamos falar de criaturas Cara, lendárias? isso é tão errado, não, na moral, velho. Criaturas lendárias tipo unicórnio, Leviatã, Exatamente. Quimera. Eu queria pegar pra falar... Nossa, a gente tá falando de algumas coisas aqui, mas vamos entrar na teoria da conspiração, as atuais, e eu queria falar das antigas. O que algumas foram tão fixadas que viraram lendas e cultura pop, né? E eu separei duas para nós discutirmos aqui. A primeira é a lenda do lobisomem, e eu vou falar pra vocês que lobisomens existiram. Uhum. Vocês sabiam Ninguém que vai- naquele filme lá do o Harry Potter, qual que é? O Prisioneiro de Azkaban, o ator que fez o Professor Lupin, ele não conseguia virar lobisomem, aí eles tiveram que usar CGI pra fazer, porque ele não conseguia virar. Cara, eu não sabia disso, achei que era verdade. Mas enfim, Ele não conseguia. existem duas hipóteses do surgimento dos lobisomens de verdade, reais, e talvez uma seja mais antiga que a outra, ou tenha dado origem à outra, porque uma é um caso clínico, psiquiátrico, e a outra é uma doença de verdade que pode ter vindo a ser um dos meios de que trouxeram a lenda do lobisomem, tanto do vampiro. E vocês conhecem a raiva, né? A doença da raiva. Sim. Quais são os sintomas da doença da raiva? São pulsos, contrações musculares involuntárias, né? É o principal sintoma. Babar, perca de... Você não consegue falar. Grunhidos, né? Você tem espasmos na garganta, você emite grunhidos. Aham. Você tem espasmos no corpo inteiro, involuntário. E você tem, Que eu saiba. você tem perda de locomoção motora. Antes de você chegar na perca de locomoção motora, você tem os sintomas iniciais, né? Que é o espasmo na garganta, que você não consegue engolir nada, e daí você grune. Basicamente você grune, que nem um porco, que nem um animal. Segundo é alta produção de saliva, né? Você baba. E como você não consegue engolir, porque você tá com a contração na garganta, você baba demais e espuma pela boca. E tem a fotofobia também, não tem? Daí eu ia chegar nesse ponto. Você desenvolve hidrofobia e fotofobia. Daí você fica, cacete, uma doença que causa esses dois sintomas, sim. A raiva te causa hidrofobia e fotofobia. O que fazia com que as pessoas na antiguidade, né? No velho mundo, quando alguém contraía a raiva, quando começava a apresentar os primeiros sintomas, essa pessoa acabava se isolando e só se movimentando à noite, né? E antes da pessoa entrar em óbito, ela tem um período de vida em que os sintomas são bem cabulosos. Agora imagina você caminhando na sua estradinha e se deparar com infectado por raiva e o cara não consegue falar, só grune. Você apresenta uma lâmpada, uma tocha na época, a pessoa tem medo do fogo, fotofobia, ela não aparece à noite e é extremamente violenta, atacando e mordendo as pessoas. Vamos mudar é um isso? pouquinho a cena. Tá. Pensa no europeu nórdico, peludo pra caralho, com a roupa meio rasgada, É que começou no Mediterrâneo, mais ou menos. né? Isso, né? Espumando assim, com os olhos vermelhos, fazendo. Meu Deus, velho, Exatamente. corre! Aí você, Corre que eu aí caio. você coloca o porquê da lua cheia. Porque na lua cheia, quando a noite é mais clara e você tem melhor visibilidade. Era quando você viajava à noite. Exato. Mas o porquê da prata? Cara, isso daí foi simbolismo agregado depois, né? Eu acho que pensaram, a prata é pura, vou matar os bichos com prata. E outra, prata foi exclusivo, começou na cultura europeia. Existem receitas de você caçar lobisomens diferentes na África, diferentes na Índia, diferentes na Ásia. A questão é que essa lenda ela é simultânea, não lobisomens e vampiros, né? Porque supõe-se que a lenda tem a mesma origem, que seria essa doença,
uma das origens, né? Sem contar o cultural. Mas tornar uma pessoa animalesca, né? Então, personificar um animal na pessoa surgiu por causa dos sintomas dessa doença que é tão antiga quanto a humanidade. E, enfim, a gente colocou todos os papéis, né? Uma pessoa violenta, que baba, que morde, que tem medo de luz e de água. Por isso que não atravessa rios. Aí é outra lenda. Por que o vampiro não atravessa um rio? É a ponte, entendeu? Por que o vampiro não se olha no espelho? Boa pergunta. Ah, cara, enfim, isso são outras coisas. E daí Isso são também... outras coisas. Aí espere. Mas e a estaca de madeira no coração? Por que ela mata? Velho, se tu bater uma estaca de madeira no coração de qualquer coisa, ela vai morrer. Isso mata qualquer coisa. Então... Mas, olha o fato divertido é esse, que as pessoas pegaram uma coisa incompreendida no passado, transformaram deram uma explicação pra ela, isso fundamentou leis e depois essas próprias lendas foram sendo refinadas por romances, por histórias e contos, cara. E assim a gente chegou no que a gente tem hoje da cultura pop. Por isso que a água benta funciona, por conta da hidrofobia. Também. Enfim, tem várias coisinhas. Mas daí vocês viram que... E aconteceu a mesma coisa com o unicórnio, cara. Tá ali, ó. Já expliquei como que o lobisomem surgiu. E agora eu vou falar do telefone sem fio. Como é que o unicórnio existiu, cara? Como é? Como é que ele existiu? É uma pessoa que só foi corno uma vez. Ai, meu Deus. O quê? É a pessoa que só foi corno uma vez. Ele foi meio corno. Porque ele foi meio corno, daí só saiu um chifre. Isso aí. Não, o unicórnio eu sei. O unicórnio é porque a galera viajava pra África e via os rinocerontes lá. E daí voltava e falava, nossa, tem um bichão lá, tal. Cavalo com uma armadura e um chifre só. Isso aí. Cavalo branco, chifre... Ó, daí a gente pega assim... Eu tava dando uma pesquisada sobre a origem e é legal a gente ver que, por exemplo, as primeiras lendas registradas do unicórnio são testemunhos na China e na Pérsia, e não só na Europa também, mas aí que vem todo o papel. A gente tem duas hipóteses, do velho mundo atual e da hipótese da pré-história, né? O do mundo atual é porque sempre houve caravanas de comerciantes, onde existe terra, o pessoal anda e viaja e vai vendendo as coisas. Ou seja, a Ásia, a África e a Europa têm uma conexão desde sempre, desde que a humanidade é humana. E agora pensa num telefone sem fio, em que um cara viaja pra África, vê um rinoceronte branco e fala, cara, é tipo um cavalo. É tipo um cavalo, mas ele tem um chifre no meio da cabeça. E tinha uma armadura. E uma armadura. Não, mas você vai refinando isso no telefone sem fio, cara. Você vai refinando até chegar na mão de um ilustrador e o cara fala assim, como é que é esse bicho? Ah, mano, é um cavalo branco e ele tem um chifre na cabeça. O cara vai desenhar um cavalo com chifre na cabeça. É isso que o cara vai desenhar. E isso daí foi sendo romantizado com o tempo. E qual o momento que os caras decidiram colocar asa, por exemplo? Falou assim, tá meio paia, vamos colocar umas asas. Do mesmo jeito que o vampiro não se vê no espelho, cara. Tipo, como é que a gente pode deixar esse bicho mais foda? Vou botar umas asas nele. Voa também. Outra coisa que tem, outra hipótese do registro do unicórnio é que acontece o quê? Existia um animal na megafauna que se chamava unicórnio da Sibéria, que era uma espécie de rinoceronte peludo, em que ele era realmente grande e eles tinham um único chifre, bem protuberante na testa, e ele foi extinto aproximadamente 200 mil anos, aí quando o homem era pré-homem, né, pré-história. E, só pra lembrar, a história da pré-história divide-se a partir do momento que o homem domina a escrita, que registra a história, enfim. Os fenícios. Esse rinoceronte, por viver na pré-história, ele passou e foi extinto nesse tempo. Supõe-se que algumas espécies e populações isoladas existiram na Sibéria até pouco mais de 40 mil anos atrás. E aí que tem um problema, o boca a boca de novo, e também as ossadas. O pessoal acabava encontrando a ossada de uma cabeça similar à cabeça ao crânio de um cavalo, só que muito maior, e com um único chifre na cabeça. E daí vem aquelas lendas que, é um cavalo, eu vi. É que negócio, que nem dragão, né? O pessoal, todo mundo fala que viu a porra do dragão, só que era osso de dinossauro. Tanto é que o dragão chinês não tem asa. É verdade, o dragão chinês, eu não lembro qual que é o animal que eles atribuíam, que veio a lenda, mas aí que tá, os dragões também são basicamente você pegar ossos de animais antigos e montar do jeito que você achar mais legal e fazer um monstrão. Basicamente isso.
um Assim como Megazord. Ciclopes. Ciclopes são crânios de elefantes, sabia? Tem um furo no meio? Sério? Sim. Dá uma pesquisada aí. Da onde vem o nariz do elefante, tem um buracão. Verdade. Nossa, sério, sensacional. Você viu da onde veio a lenda do Ciclopes? Caralho, velho. E por que eu tô puxando essas lendas antigas pras teorias das conspirações atuais? Porque não acabaram no mundo antigo, até hoje você tem isso. A gente fundamentou como cultura pop ou fantasia, né? Não, mas tudo começou do mesmo jeito, cara. Mas fora isso, por exemplo, um que eu separei aqui é o chupacabra. Sabe de quando surgiu o chupacabra? Quando? Da década de 90. Sério. É atual. Exatamente, é atual. É uma teoria da conspiração, cara. Atual como as outras. Sim. Não sei se é bem uma teoria da conspiração, uma lenda. É uma lenda, no caso. É que eu não sei onde passa essa linha aí. Ah, cara, existe evidência, não evidências de chupacabra, mas existe aquele fenômeno da morte em rebanho, né? Esse fenômeno existe, tem registro, tem investigações feitas por policiais federais, também por órgãos oficiais do governo, o que atribui certa autenticidade aos casos. Só que é o seguinte, como o pessoal não sabe explicar, o que eu vou fazer? Criar uma criatura. Então, só que teve uma galera que foi atrás de tentar identificar o que era essa lenda, de onde surgia essa lenda, e o que eles conseguiram identificar mais ou menos era que a maioria dos animais que eram dados como chupacabra eram animais que tinham pego um determinado tipo de sarna e que deixava ele meio que deformado, fazia cair todo o pelo do animal. Em uma grande quantidade eram cachorros que tinham pego esse tipo de doença. Então ele ficava totalmente peludo. Eu tô com uma foto de um aqui aberto. Cara, você olha pra isso aqui e você... Não é só pelado. Tem caroços no corpo dele, várias coisas várias doenças na pele dele, vários problemas na pele que você olha e você fala, isso não é um cachorro, sabe? Uhum. Só que daí os exames de... sarna no estágio avançado, né? Sim, só que daí os exames de DNA conseguem comprovar que não. É tipo um cachorro ou algum outro tipo de animal, por exemplo. Cara, exatamente, o pessoal não sabe atribuir isso a um cachorro. Quem não sabe, a gente tá vendo uma foto Esse agora. cachorro, hein? Porra. Pois é. Mas é que negócio, isso não exclui que o fenômeno da morte de rebanhos é real. Uhum. E aí, como é que a gente vai explicar isso? Doença, talvez. Oxe, uma doença com furinho e um monte de animal morto no rebanho? Então, o que falam é que assim, tem Normalmente tem matilha de cachorro do mato. Exato. Uma das coisas que é atribuída são animais do mato, que são animais que simplesmente eles atacam, matam e é nóis. Tipo, não necessariamente consomem a carne, entendeu? Aí, por exemplo, dependendo da região que for o furo, vai escorrer o sangue do animal. Então, quando tipo assim, o animal for encontrado, ele já vai ter perdido uma grande quantidade de sangue, mas não que foi um ato vampiresco que sugou o sangue do animal. Escorreu. Simplesmente o sangue escorreu. O animal vai estar caído no chão com a artéria estourada, o sangue vai estar saindo. Mas agora é a minha vez de ser teórico da conspiração. Uhum. Mas e as cortes cirúrgicos feitos e a falta de pegadas no local? Tá, mas é um cirurgião ou chupacabra? Ué, ele faz cortes cirúrgicos. Com bisturi? Ué, eu tô falando... daqui é o History Cherno falando, não sou eu, hein, cara. Você quer me questionar? Não me questione. O chupacabra voa agora. Nesse caso é um vampiro, cara. O vampiro cabra? Eu achei o chupacabra voador. Cara, é que o chupacabra ele se mescla muito com a ufologia moderna, né? Ele chupa... Caraca. Ele tem até piluzinho, olha. Mas tem um cara que é o Benjamin Redford, que ele é um cara que passou anos fazendo pesquisa com relação ao chupacabra. Então, se vocês derem uma pesquisada nele aí, vocês vão achar bastante coisa com relação ao chupacabra. Ele faz parte de um comitê dos Estados Unidos de pessoas céticas investigativas. Eu não lembro o nome do comitê, mas é alguma coisa assim. Tem essas 3 palavras. É comitê cético investigativo. Coloca na ordem aí que eu não sei qual que é a ordem. A questão é a seguinte. A questão é a mesma, né? Que, por exemplo, você pega um fenômeno ou uma criatura que você não conhece, junta os dois e transforma isso num... E você tenta explicar um com o outro e criando uma criatura mitológica. Assim como foi criado dragões, lobisomens e vampiros. Esse aqui é um caso moderno de uma criatura que não existe, mas o pessoal atribui a existência dela a, sei lá, uma doença, uma deformidade.
E é assim que surge toda a teoria da conspiração, cara. Ou toda a lenda. Às vezes a lenda parte de uma teoria da conspiração que deixou de ser uma teoria e virou uma bobagem literária. Se eu chegasse... Eu vou dar um exemplo legal, como criar uma lenda. Se eu chegasse hoje, uma tribo indígena fechada, aquelas que não têm acesso a nenhum tipo de pessoa, que é só fotografada de longe. Aham. Chegasse com um isqueiro lá. Você seria o deus do fogo. Eu seria o deus do fogo, velho. Nossa, eu ia criar lenda sobre mim, eu ia fazer uma estátua minha lá. Ah, tem um caso legal que, apesar do documentário ser bem bobagento, né, que é o Deus dos Astronautas, eles pegaram um caso real de uma tribo na arquipélago da Austrália, esqueci o nome, da Oceania lá, em que Aham. houve uma base americana de aviões, né, em que eles pousavam lá para reabastecer. E no período da Segunda Guerra, esses homens brancos do céu desciam e davam alimentos e remédios pro povo da ilha. E depois que acabava a guerra, eles abandonaram, nunca mais voltaram lá. E aquele lugar é um lugar de reserva, ninguém pode ir lá. Eles só passam com drones lá por cima e filmam o que tá acontecendo. E basicamente a tribo construiu um totem em forma de avião, endeusa o avião. Porque eles lembram dos deuses que vieram do céu e trouxeram comida e bebida e remédios para o povo. Eles constroíam aviões de madeira e tal. É. Ai, como é que é? O Star Trek, o filme número 2 do rework deles. Ah, sim. Em que eles estão lá num planeta que tá em desenvolvimento e eles são vistos e fica o desenho da nave no chão e começam a endeusar a nave. É exatamente isso, cara. Enfim, o povo tenta explicar. O que tudo isso aqui me lembra é uma frase que não tem muito a ver com animais mitológicos, mas que eu gosto muito. É que a tecnologia de uma civilização é a magia de outra. Ah, então, sim. basicamente, o que é explicado atualmente vai ter um motivo místico para outra civilização, Sim. seja indígena ou etc. E o que a gente não sabe ainda é místico pra gente, mas um dia pode vir a ser nossa tecnologia. É que nem você falar assim, a pirâmide do Egito foram construídas por alienígenas. Não, galera, a gente só tá subestimando a inteligência e a tecnologia de um povo antigo que se perdeu simplesmente assim, cara. A gente já não sabe como foi feito, mas não quer dizer que eles não eram foda o suficiente pra fazer aquilo lá, entendeu? E levaram muito tempo pra fazer também. Sim. Teve um fator tempo aí. E escravos, fator escravos. Muitos escravos e muito tempo. Falam que na verdade não eram escravos que construíram as pirâmides. Eu não ia puxar um bloco de Mas, 6 mil toneladas de graça, mas tudo bem. Porque tipo, era uma construção muito considerável pra você confiar isso aos escravos. Tipo, eu realmente não sei exatamente com relação a isso. Mas na verdade o que eu queria falar é que não é magia, é tecnologia. E você tem o exemplo também dos Incas e Aztecas que, embora o contato com eles tenha sido muito curto, porque, né, vamos matar pessoas aí, mas a tecnologia deles é incrível. E só puxando a pirâmide aí que a galera fala, mas pirâmide, porque tem pirâmide em vários locais do mundo, e isso é um sinal de que tiveram contatos. Pirâmide é o jeito mais fácil de você construir um negócio alto, então é meio que lógico, assim. E basicamente toda civilização antiga venerava o céu, então quanto mais alto você ia, mais Deus você sentia na época. É aquele negócio, né? O que provê a luz é o Sol. Então a gente tem um Deus, toda a civilização vai ter o seu Deus Sol. É como se aproximar dele erguendo coisas altas. Qual que é a forma mais fácil de você empilhar pedras da forma mais estável possível? Pirâmide. Porque se você ergue uma torre, a torre cai para um lado cedo ou tarde. A pirâmide basicamente já tem uma área muito grande e ela vai se afunilando, o que mantém a estabilidade dela muito boa. Até hoje, né? É uma das estruturas mais estáveis que existe. Por isso que tá aí há 5 mil anos. Até hoje não caiu. Só roubaram uma árvore dela. Algumas vezes. Ou se vocês pegarem pra ver... Olha, fugi um pouquinho de assunto, mas pegar o conceito de o que era a pirâmide do Egito no seu auge, né? No seu esplendor. As paredes dela eram escovadas, lisas assim, e brancas. E o topo da pirâmide era feito de uma estrutura de ouro. E que se... Haja ouro, hein? Segundo escrituras, aí era possível ver o brilho quando o sol batia, né, refletia na ponta de ouro polida, você poderia ver não sei quantos quilômetros de distância, que era uma coisa muito foda. É tipo um mirante na puta que pariu, um megalomaníaco que mandou construir aquilo lá. É tipo isso. Graças à Terra plana, você podia ver em qualquer lugar do mundo. Puta, né? cara.
botão pra isso. Pior que é verdade, né? Se a Terra fosse plana, a gente ia poder ver a pirâmide do Egito daqui com o telescópio. Não, hoje em dia não, porque ia ter muita interferência, mas naquela época sim. Verdade, hoje tem fumaça. Fumaça, Vamos passar pra próxima, acho que a gente já rodou... apesar que a gente rodou em várias coisas e foi planando várias coisas, mas qual que é a próxima? Tem uma aqui que é legal que Letícia Maiara, ou Maiara Letícia, não lembro. Ela mandou que Marte supostamente tem vida, teve vida já, porque nós humanos já moramos lá, porém matamos o planeta e viemos pra cá. Olha... Eu fui pesquisar sobre isso, e daí a teoria é que assim, que a gente se desenvolveu em Marte e tudo mais, até que chegou num ponto que teve que sair de lá, tipo, sair meio que às pressas, e daí mandaram uma cápsula pra cá, que era Adão e Eva, e essa cápsula, quando caiu, matou os dinossauros. Putz, cara. Foi todo sentido. Próximo. Caralho! Massa, né? Sério? Uhum. Eu acho... Aí tem a galera que fala que assim, não, isso é muita bobagem. Foram várias cápsulas, só que a galera mais famosa era o Adão e Eva. Né, eles eram mais os streamers, famosos influencers da época. Era isso? Ô, Sérgio, tu lembra do professor... Sei, nossa, doidão, né? Ele acredita nessa teoria. Ah, para, mano, sério? É sério, velho. Ele acredita, assim, de pé junto nessa teoria. Como um cientista vai acreditar numa teoria dessa? Só a gente falar de tempo geológico de Marte, já descarta totalmente a humanidade. Sim. É porque, assim, estruturas geológicas de Marte propõem que possa ter ouvido em algum momento água líquida lá. O que não descarta a possibilidade de ter ouvido vida lá, talvez microbiana ou pequena. Então, sabe, até a gente chegar lá, a gente não vai saber pra poder explorar direito, porque os drones, os rovers, não dá pra explorar. Só que, assim, uma coisa a gente sabe, que se isso ocorreu... Não tem pirâmide em Marte. Não tem pirâmide em Marte, e uma coisa a gente sabe é que se isso ocorreu foi em escala geológica muito tempo atrás. E... falando de ser humano, a gente até falou do Homo de Neandertais. O ser humano não é lá a espécie mais antiga do planeta Terra, né? Somos até recentes, cerca de quantos mil? Acho que 200 mil anos, 300 mil anos do homem moderno, né? Não vou lembrar agora. Escutem podcast de Neandertal que tá show de bola, a gente fala bastante sobre isso. Mas se o ser humano existe há tão pouco tempo e ainda não era o homem moderno, era o Homo, as variações de todos o gênero Homo, se ele saiu de Marte... há 300 mil anos, Marte já era um deserto há milhões de anos, então não faz nem sentido. O tempo não bate. Essa é a questão. O tempo não bate. Mas a teoria não é só isso. Isso não é só tipo, veio o homem. Tem a teoria em que o homem que estava em Marte, como última esperança, mandou uma cápsula pra cá com os micro-organismos pra gerar o homem que viria a ser o homem na Terra. Sabe que filme é esse? Tem filme? Missão Marte. Tem um filme chamado Missão Marte, em que os caras vão naquela face de Marte, sabe? Aquela face... Uhum. Os caras vão lá naquela face de Marte, e daí eles entram lá, encontram um ser ancestral alienígena, né? Tô ligado. E daí ele mostra toda a evolução, daí ele mostra, tipo, quando o planeta Marte sofreu uma catástrofe... geológica, não foi geológica, foi espacial, né? Foi um cometa que atingiu. E no momento que o cometa atingiu, todas as espécies, todos os seres do planeta foram para outro sistema solar. E uma única nave foi jogada para a Terra. O que não faz sentido nenhum, porque se a Terra pudesse habitar a vida, porque todo mundo foi para outro sistema em vez de ir para a Terra, depois se organizar e ir para outro sistema, foda-se. E essa cápsula continha não um ser vivo, uma espécie deles, mas sim continha o código genético do DNA. E daí o DNA que foi dando origem a tudo. E é isso aí. Sim. Aí dizem, mas como é que foi criado o DNA na Terra? O DNA é muito complexo. Porra, mas como é que ele foi criado em qualquer outro lugar? Cara, é a mesma história. De algum lugar deve ter vindo. O mesmo pessoal que acha que DNA é complexo pra cacete, não entende o que significa sopa primordial e o quão fácil é nós replicarmos em laboratório as moléculas básicas do DNA, né? Sim, de uma estrutura simples, como gordura, aminoácidos e estruturas básicas são fáceis. São muito fáceis. Agora basta você dar tempo pra elas se organizarem, cara. É simples. Tempo e agitação, energia. Tempo e energia. Você joga estruturas básicas no... primeiro, você pega componentes básicos,
joga numa sopa de água quente e eletricidade. Sim, a atmosfera primitiva era raio pra todo lado, vulcão pra todo lado, fumarolas pra todo lado, então tinha muita energia e elemento pra isso acontecer. Aí você soma tempo, bota uns milhões de anos aí. Põe uns milhões e bilhões de anos, pronto, cara, você consegue construir os tijolinhos da vida. Quando o primeiro conservado surgiu, capaz de... Essa é uma das hipóteses, né? Mas a gente até teve aula junto, eu e o Henrique, sobre conservados. Quando surgiu os conservados, aí ele explica certinho como os elementos foram se juntando, dando origem a moléculas simples, depois moléculas simples se organizaram em moléculas complexas, e as complexas se organizaram a ponto de formar um coacervado, que seria o organismo mais simplório de se autorreplicar, e daí pra frente é só história, porque qualquer coisa que se autorreplica, vira e mexe, não se replica idêntico como o anterior, a sua mãe, né? E assim você consegue mudanças, mutações, e depois dá tempo pra isso e tudo acontece. Estamos aqui. Chegamos onde estamos. Tá, você falou tudo isso, legal. Mas eu vou falar um outro filme que é melhor ainda pra exemplificar. Prometheus? Não, Evolução. Nossa, filmão, cara. Porque tudo isso que você falou acontece em questões de semanas no filme. Já assistiu Evolução, Henrique? Qual que é a evolução? É um filme de 2001 que cai um meteoro, se eu não me engano, no Novo México. Em algum lugar dessa parte de baixo lá dos Estados Unidos, cai um meteoro lá. E nesse meteoro tem alguns organismos que eles começam... o meteoro fica no subsolo, né? E os organismos começam a se desenvolver lá, eles se adaptam ao ambiente, começam a se desenvolver. Eles criam daí o próprio bioma. Aí a partir disso nascem uma fauna lá e eles no final matam o bichão gigante jogando shampoo nele. Refrigerante, né? Recomendações. Não, já com shampoo. Basicamente, shampoo. Eles tentam queimar tudo, só que o fogo acelera o processo de mutação deles, né? Alguma coisa assim. Sim. E daí eles têm que jogar shampoo. Aí a gente fica, mas por que o fogo não tá mutando? Porque o fogo gera energia que eles absorvem e acelera a mutação. Eu falei, velho... Gente, é muito porque, foda. se eu não me engano, é porque daí o que eles explicam é que nesse filme os organismos não são a base de carbono, se eu não me engano. Isso que eu ia falar. Isso é foda porque eles usam... Eu acho que é de amônia, alguma coisa assim. Não, é silício, não é? Silício. Eu acho que é silício porque tem amônia no shampoo e por isso que... Eu não lembro. Tem alguma relação com a amônia. Sim. Eu não sei se é silício ou boro, que é o que os bichos são compostos, mas são elementos que também que fazem 4 ligações. Tem seus isótopos de 4 ligações, né? Que fazem... Tem que fazer. Enfim... Recomendo esse filme, é fodão. Na época que nós não existia, que nós não tínhamos streamers, e não tinha internet boa o suficiente, nem canais pra você baixar os filmes de forma ilegal. Ui, velhão. A gente só podia recorrer pra ver esses filmes a 2 tipos. Ou quando passava na TV aberta, ou quando você alugava a fita, né? E quantas vezes eu aluguei a fita desse filme? Falando em organismos de silício, vem outra teoria da conspiração agora. Essa muito boa, muito velha e uma das melhores até hoje. Uhum. Reptilianos controlam o mundo. Mas isso é verdade. A Rainha Elizabeth, você acha que é o quê? Humana? Mark Zuckerberg. Michael Jackson. Velho. Não é conspiração, é real isso, cara, é verdade. Tá tudo aí, é só você olhar com um olho triangular. Illuminati. Segundo uma pesquisa feita em 2013, 4% dos americanos, ou seja, 12 milhões de pessoas, acreditam que toda a política do mundo é controlada por uma raça alienígena com aparência de réptil. Mano, o pessoal viaja... Porque eu tenho um amigo meu também que fala sobre... Não viajando tanto os reptilianos, mas ele usa os maçons como os dominadores do mundo, né? E que eles detêm um segredo e que só todo que é mundo que é maçom sabe do plano, do segredo, né? Não é, mano. É o Rotary. Vai numa cidade aí que não tem Rotary. O que é Rotary? Rotary Club? É? Toda cidade tem um Rotary Club. Olha o processinho vindo aí. É brincadeira, gente. E tem o Lions também, Rotary Lions e então. Enfim, esses negócios de ter... primeiro, reptilianos, eles dominam o centro da Terra, e essa conspiração pra dominar o mundo é porque eles querem eliminar a raça humana e dominar a superfície da Terra, porque eles não são bons o suficientes pra nos vencer numa guerra, mas são bons o suficientes pra dominar nossos governos. Vamos começar por aí. Isso aí. Eles devem achar... Não, acho que eles na verdade acham entediante ganhar a gente no físico, já que eles são muito mais fortes.
e decidiram ganhar na gente na política. Ou eles podem ser muito poucos. Pode ser número. Mas e aí, cara, você tem Mano, se você tem tecnologia pra fazer tudo que você faz, por que você não tem tecnologia pra... Será que coronavírus... Ué, cara, é igual o Homo sapiens acabando com o Neandertal. Acabaram na quantidade. O Neandertal era muito mais forte que o Homo sapiens, só que tinha muito mais Homo sapiens do que o Neandertal. O problema também é que o Neandertal era mais dócil. Daí na hora de quem vai dar a primeira paulada era sempre o Homo sapiens. Então, o Homo sapiens não é nem um pouco dócil. Nem um pouco. Cara, então agora vamos passar pro ceticismo dessa parte aí. Não só os reptilianos dominando o mundo, como qualquer grupo secreto, Qualquer né? ser feito de silício. Por que reptilianos são feitos de silício, é isso? Claro, velho. Oxe. Estrutura genética toda feita em silício. Mas não faz sentido, porque... Eles consomem enxofre. consomem terra. Não, eles têm cheiro de enxofre porque eles se alimentam de gás carbônico. Não me engano, uma coisa assim, uma cobiça dessa. Cacete. Nossa, tá muito específico isso. Tá tão específico que eu acho que é real. Mas cheiro de enxofre é Supernatural agora. Os demônios do Supernatural. Não, a gente precisa de enxofre pra existir, gente. Enxofre é um elemento essencial Faria mais da sentido biologia. se eles precisassem de metano ou alguma coisa do tipo, ou gás carbônico, e por isso que tem o aquecimento global. Será que eles estão poluindo a atmosfera Genial. pra deixar apto pra eles? A gente tá poluindo o planeta pra eles poderem se alimentar e sobreviver. Faz sentido, Caralho, faz sentido. Todo um plano. Mas agora vamos ser céticos na parte da dominação global de grupos, como que é o nome? Sociedades secretas, que vamos começar Feita à base de assim. silício. Não, vamos começar as sociedades secretas dominando o mundo, seja elas reptilianos ou não. É que se é uma sociedade secreta, não é tão secreta assim, porque todo mundo sabe que são os Illuminatis e os maçons, né? Se eles são secretos. Os maçons e Illuminatis dominam a Terra, que não são tão secretos porque todo mundo sabe que são eles. Então eles já falharam nesse parâmetro. Mas ninguém consegue provar que são eles. Por isso eles são secretos. Cara, aí que tá. Um amigo meu falou pra mim, cara, você acha que... Tem um amigo meu que... Bruno, se estiver escutando isso, é você mesmo. Falou que os maçons têm planos e que não sei o que é isso, contou um monte de história. Ele é um defensor ávido que eles dominam o mundo. Daí eu fiz uma simples coisa pra ele. Eu falei assim, ó, quantos maçons... Vou dar no Google agora. Quantas pessoas são filiadas a lojas maçons? Vou pesquisar. A lojas maçons no mundo. A gente só faz isso aqui, ó. Existe aproximadamente 2.400 lojas maçons no Brasil. E só que no Brasil temos 97 mil filiados. Daí você pega isso no Brasil, no mundo, deixa eu ver aqui. Enfim, vamos falar só do Brasil. Você tem 97 mil pessoas ligadas à maçonaria. Se você pegar um décimo desse número, vamos botar as pessoas que são um pouco mais elevadas, nos níveis dentro da sociedade, tá ligado? Que dominam o mundo. Cara, são 97 mil pessoas guardando um segredo que ninguém tem que saber. Você acha que ninguém iria bater o pé, explanaria isso pra qualquer lugar, tá ligado? Se nem no governo mais os caras conseguem esconder corrupção, que é menos de 97 mil pessoas, você acha que 97 mil pessoas guardariam um segredo desse? Isso no Brasil, imagina no mundo, cara. Não faz sentido. Não sei se é bem por aí, Sérgio, porque se entrar num esquema em que a pessoa ameaçar você e sua família, se você não guardar um segredo simples, é meio tipo, porra, eu guardaria, pelo menos. Henrique, tem gente aí que vaza segredo da CIA, que vaza segredo governamental, correndo risco de vida o tempo todo, por menos coisa, tá ligado? Eu pesquisei agora no mundo, atualmente no mundo existe 6,5 milhões de maçons espalhados. Então tem mais gente que acredita nos reptilianos do que tem maçons no mundo. É que eu uso maçons como exemplo de dominação global porque eles são mais palpáveis, porque eles existem. Não, só que dizer, existem menos maçons do que pessoas que acreditam em reptilianos. Isso é verdade. Sim. Então, mas a questão é a seguinte, eu só quero chegar nesse ponto. E quantas pessoas será que acreditam que os maçons são reptilianos? São curiosidade. 6,5 mind-blowing, velho. Eu agora vou ter que me retirar. São 6,5 milhões de pessoas. Você acha que uma delas não vazaria um segredo? Não vazaria a verdade? Não, já vazou. Mas que vazou? Vazou o quê, bicho? É um ou outro Zé Ruela falando de teoria conspiração, criando história em cima disso. Não existe... Você acha que se existe isso... não, enfim... Eles dominam a mídia, eles estão fazendo eu pensar desse jeito. Na verdade, eu fui contratado por eles pra tirar a legitimidade dessa teoria. Meu amigo, a verdade está lá fora. Isso aí é do... Arquivo X. Nossa, que série deliciosa. Uma das melhores séries já inventadas.
que no Arquivo X na série, são... Acho que agora com a temporada que voltou, depois parou, depois voltou de novo, acho que são 12 temporadas, 12 ou 13. 12? Acho que são, porque a série acaba na 10ª temporada, acho que é em 2000 ou 2001, acabou. Aí agora em 2015 ou 2016 teve mais uma temporada e depois teve mais uma outra temporada. Eu acho que foi isso. Eu não sei se foi mais uma temporada que eles dividiram em duas partes, ou se foram mais 2 novas temporadas. Que a série voltou por um tempo, só que daí teve que parar porque a Gillian Anderson foi gravar Deuses Americanos e depois ela parou de fazer Deuses Americanos porque ela foi gravar uma outra série ainda, se eu não me engano. Mas enfim. Mano, essa série é genial, cara. É a melhor série que eu assisti. Não foi a melhor, né? Mas foi uma das mais legais que eu assistia. Sim, eu achei sensacional. Até hoje, eu assisti ela de novo há um tempo atrás. E, tipo assim, ainda hoje, ela é uma série muito boa de você assistir, tipo, toda a trama dela. A série lançou, tipo, os caras top, tipo, o Vince Gilligan, por exemplo, que depois foi fazer Breaking Bad, nasceu lá. O Bryan Cranston, que é o cara do Breaking Bad, começou na série. Ele faz um episódio só, mas enfim. A série é, tipo, genial, lançou um monte de ator, roteirista, diretor e etc. E a trama de conspiração que tem na série é, tipo, é muito boa. Foda. É muito boa. Então, por exemplo, você assiste ela, tipo, sabendo que é uma obra de ficção e tudo mais. Só que, por exemplo, aquilo lá que é uma conspiração da hora, sabe? Tipo, de você ficar, tipo... Oh. O Arquivo X foi o processor do Sobrenatural, cara. No começo de pensamento do Sobrenatural, até as 5 primeiras temporadas, tipo, botar uma super conspiração no fundo e episódios que se construíam e influenciavam aos outros, cara. Arquivo X foi a primeira série, se eu não me engano, tipo, de grande escala, que ela mesclou o monstro da semana, né, entre aspas, com uma trama que, tipo, liga a série do começo ao fim. Sim, nossa, é muito bom, cara. E daí só, por exemplo, se eu não me engano, tem lá os alienígenas que eles não conseguem sobreviver fora do corpo, eles precisam de um receptáculo humano. Nossa, então, cara, e como é que eles faziam o treino deles? Meu Deus do céu. Não, pra sobreviver na Terra, eles precisam de um receptáculo humano. Nossa, que falta de tecnologia absurda. É por isso que os bichos não conseguem conquistar a Terra ainda, entendeu? E Tipo, só puxando, fazendo gancho nos reptilianos, por que eles não deram um golpe de Estado? E por que eles simplesmente não fazem roupas de astronauta? Não, tanto é que eles têm... é que eu não vou entregar todo o plot da série. Eu não vou entregar porque, embora seja antiga, é uma série muito boa de se ver. Eu lembro que eles faziam bebês mestiços, híbridos alienígenas. Eu acabei de falar que eu não queria entregar o plot da série, você vai me manda um negócio assim do nada. Mano, pelo amor de Deus, a série tem mais de 10, 20 anos. Quem não assistiu... Não, mas mesmo assim, eu não assisti, agora eu tomei spoiler. Não, mas esse spoiler é fichinha, tem muito mais. Tem muito mais ainda. Mas tem essa questão de, tipo, de manipulação genética e tudo mais, fazer testes, usar... Aí, é porque essa série, ela junta todo tipo de conspiração que você pode tipo, pensar aí, que rolou durante os anos. Tem questão de vacina, tem, tipo, monstros mitológicos, no caso. E é muito legal a forma que é feita a abordagem da série, porque nela é o Fox Mulder, que é o cara que é o super... É o Believer, né? Que é o I Want to Believe. E a Dana Scully, que ela é a cética da série. Então, Sim. tipo assim, todo episódio você vê ele das duas perspectivas. Do cara que quer acreditar em toda a teoria de conspiração, em toda a mitologia. E da doutora lá, que ela é médica. Então, tipo assim, daí você vê a visão cética de alguém que sempre usa a ciência pra explicar tudo o que tá acontecendo no episódio. E é muito da hora. O que é muito foda porque, assim, em alguns episódios a gente vê que, apesar de se tratar de uma criatura, né, mitológica ou um ser sobrenatural, ela consegue explicar, tipo, os fenômenos antes de descobrir o final com ciência. Ela fala, isso daqui é isso. É muito legal, Justamente. Cara. A ciência de uma civilização é a magia de outra. Exatamente. É uma maneira foda. A série é foda. E daí tem também na série, tipo, partes que o Mulder começa a duvidar e fica cético, e tem horas que ela vira meio que a believer em algumas situações que ela depara. Enfim, vamos ser sincero, ela só se fode na série do começo ao fim, só se fode. Isso sim. Mas é uma série pornô? Não. Mas é o seguinte, o Mulder tem o nome mais, tem o trampo mais tranquilo do mundo. Ele é investigador da FBI e é tipo, o próprio agência tá cagando e andando pros pensamentos dele e falou assim, quer saber?
pega essa salinha aqui, pega esses casos aleatórios que ninguém quer resolver e se vira, faz o que você quiser, porque você é muito nóia, cara. Daí a série começa assim, basicamente. Ele é tipo um cara sem crédito nenhum dentro do FBI, que sobra pra ele casos de gaveta que ele quer investigar o sobrenatural, porque ninguém dá bola pra ele. E Certo. isso explica no começo da série. Todo o combustível pra ele fazer tudo isso da vida dele é que a A irmã? irmã dele foi abduzida quando ele era criança. Tem Arquivo X no Netflix? Ai, tinha. Não tem mais. Ah. Agora, se eu não me engano, só tem no Globoplay. Ai, que chato. Mas tem na locadora do Paulo Coelho. Vamos voltar ao foco, vamos puxar o último gancho para finalizar esse cast, né? Já tá um pouquinho comprido. Última teoria da conspiração, qual vai ser? De que a gente vive numa realidade simulada. Nossa, eu acho essa teoria não é bem uma conspiração, é mais uma filosofia. É, muito boa. Não é tão conspiratória não, cara. Ela é plausível, pra falar a verdade, cara. Probabilisticamente, ela é... Na verdade, é mais plausível a gente estar numa simulação agora do que a gente ser uma realidade. Mas se a gente estivesse numa simulação, o que faz isso deixar de ser a realidade? Uma realidade. Exatamente. Pra nós é a realidade. Né? E pode parecer não tão... Parece parecer uma coisa muito louca a gente falar que isso é plausível, mas... E tudo realmente é maluco falar assim, mas vamos falar da dualidade quântica onda-elétron, onda-partícula. Eu não quero. Eu botei um meme hoje sobre isso, cara, e é uma coisa muito louca. Hoje que não, quebra... faz mal tempo já. Foi essa semana que eu botei. Semana passada. Enfim. Passada. A dualidade onda-partícula funciona assim, basicamente. Um elétron, ele Por que a gente entrou nesse assunto, afinal? Não entendi. Você vai chegar no ponto, ó. Por que dualidade onda-partícula, entre aspas, grandes aspas, tá, pessoal? É uma simulação que prova que o universo é uma simulação. Vamos lá. Quando você tem um elétron sozinho, ele se comporta como onda-partícula. Ele tem massa, ele segue se você mira ele em um fecho de elétrons em uma superfície e põe um buraquinho no meio, ele vai se comportar como partícula, só que ele vai se comportar como onda também, como uma onda eletromagnética. O problema é que se você está observando isso de longe, né, que você está fazendo um experimento, ele se comporta de uma forma. Só que se você observa ele nas nuances dele, né, tipo como observar o elétron em si, não o conjunto deles, ele só funciona como partícula. E daí fica aquela coisa. Eu fiz até um meme. O meme é tipo assim: elétron, onda, partícula. Daí eu observando ele não quero mais. Por quê? Porque ele deixa de agir como onda quando você observa. Só anda como partícula. E se você quer medir o comportamento dele, velocidade, vira onda. Não, vira partícula. Saber... Se você medir ele ele só se comporta como partícula. Se você não tá medindo, ele é onda-partícula. Não, ele pode ser uma coisa, ele pode ser onda, caso você esteja procurando velocidade. Ah, sim, se não me engano. sim. Ele viaja. E ele é partícula, caso você queira procurar posição. Aí é a incerteza de Heisenberg. Ah, é verdade, confundi os dois. Desculpa. Posição é onda-partícula, porque assim, pensa que você tem um fecho de elétrons e você faz uma parede, nessa parede você põe um furinho e tem outra parede do outro lado. Se você jogar o feixe de elétrons, quando ele vai passar nessa parede, nesse furinho, ele vai passar num feixe único e reto. Se fosse partícula, ele só ia seguir a onda reta. Uhum. Se ele fosse onda, ele faria pequenas ondulações na superfície, não só no furinho ali, mas ele se espalharia ao redor daquele furinho, como uma onda, porque ele faz ondulações, né? Enfim, eletromagnética. Tem suas ondulações e ele vai ter variação da posição que ele vai ficar. O problema do elétron é que se você tá observando isso, ele só vai agir como partícula. E daí quebra a cabeça das pessoas. O que faz ele agir daqui? Exatamente. Por que ele faz isso? Você tem o comportamento onda partícula, só que quando eu tô olhando eu só sou uma partícula. Apesar de eu ter velocidade de uma onda. Entendeu? Tá, ao final, o que tu quer chegar? Onde tu quer chegar? Eu quero chegar aqui. Isso daí, a gente tá falando de realidade simulada. E isso é um fenômeno físico muito maluco, porque o que faz ele agir dessa forma? Você tá olhando dentro da programação e a programação não se comporta do seu jeito, entendeu? Você não entendeu que é o ponto que eu quis chegar? Tá, eu entendi, ok. Não fez sentido? Eu não entendi. Não. Você não entendeu? Tipo assim, eu não entendi o sentido que você queria dar.
Eu também aquele não. sentido que a gente falou ontem. Se uma árvore cai na floresta sem ninguém tá observando, sem ninguém ver ela realmente caiu? Entendeu? Sim, ela caiu. Óbvio. Sem certeza? Ou ela sempre esteja lá? O que você quer dizer que, por exemplo, atrás de mim tem uma janela, mas eu tô olhando pra frente. Então essa janela não existe enquanto eu tô olhando pra frente? Ué? Ela pode ser, como que é o nome? Gerada no momento que você observar. Isso se chama economia de dados. de renderização de vídeo. Exatamente. Por que o universo quântico Caralho, é tão incerto? O universo, quando a gente fala de universo quântico, não altere seu DNA com quântico, uma coisa quântica. Eu vou acabar com essa teoria. É. Se uma partícula de poeira, que não tem vida e não observa nada, Aham. passar por essa janela, que pode existir ou pode não existir, Aham. e me atingir, tecnicamente não, obviamente, a janela existe. Ou Então, a simulação só acontece quando Ela só vai acontecer quando ela vai interagir com você, Exatamente. independente de você estar olhando ou não. Quando ocorrer interação, ela só vai simular as coisas que vão fazer alguma coisa. Mas beleza, então, no caso, quando a gente terminar de gravar aqui e a gente desligar a chamada, pra mim você vai parar de existir. Pode ser a simulação pode ser uma simulação da sua vida, não da minha. E Cara, isso vice-versa. parece tem uma teoria que me deixa meio assustado toda noite antes de dormir. Eu sou o tipo de pessoa que pensa muito nessas coisas, eu sou meio burro. Que a nossa consciência pode ser diária. Eita, Tipo, essa é boa. O meu de hoje, eu que tô aqui hoje, morro ou desligo, desapareço toda vez que eu durmo. E um novo eu acorda amanhã e vive meu dia de amanhã. Isso vai seguindo dia após dia. Consciência, tipo, a nossa consciência, nosso eu de hoje não é o eu de amanhã. Caraca. Porque nosso cérebro meio que mata a nossa consciência toda noite quando a gente dorme. Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria? Não, porque o computador, quando você desliga ele, você liga de novo, é um novo sistema operacional. É sempre o mesmo. Não, mas é uma nova memória. Não, porque sim, mas a sua consciência, ela é feita de memórias. Depende, aí que você diferenciou a memória RAM do HD. Ah, mas aí você limpa o cachê. Se limpar o cachê, o que tinha no cachê é perdido. Ah, mas isso seria memórias de curto prazo. Então a consciência de você que vai acordar amanhã, ela vai ser uma consciência que vai ser baseada nas coisas que vão estar no seu HD. Cara, não tem como provar isso certo ou errado. É só uma suposição. É uma coisa que me assusta de noite. Não, o que você tá falando faz, entre aspas, mais sentido, é mais fácil de entender do que o Sérgio tava querendo falar. Não, Da dualidade partícula. mas se liga. Ó, a consciência nada mais é do que memórias e experiências acumuladas pra formar quem nós somos. Você age dessa forma por causa do seu conjunto de memórias e experiências. Se você fala, tipo, sobre apagar o cachê e você ser outra pessoa, o seu cérebro já faz isso. Ele faz isso quando você dorme e elimina as memórias de curto prazo e fixa as memórias de longo prazo, cara. E por que a gente não é só... Nossa consciência não é feita só das memórias de curto prazo? E ela é, tipo, religada toda de manhã com uma nova consciência, entende? Eis a questão. Você tá falando que você só permanece as memórias de curto Você prazo? só tá vivo, você só está vivo Aham. esse dia até você dormir. E daí eu morro e eu pego o backup do meu de ontem e eu... Isso aí, você morre, teu cérebro salva, né? E de manhã ele reinicia com um sistema operacional e só joga as memórias pra essa nova consciência. Não faz sentido porque o cérebro não desliga. Tá, ele não desliga, mas ele faz aquela limpeza, tipo, grava memória, etc. E tu não tá consciente quando tá dormindo, tá inconsciente. Então, se tu não tem consciência dormindo. Ah, cara, eu... E como é que tu sabe que Então, sua consciência... sei lá, quando você tá acordado, por exemplo, você tá, tô acordado, eu vou fazer uma coisa e eu esqueci. É porque sem querer fez uma limpeza de cachê fora de hora? Não, não necessariamente. Pode ser também. Pode ser. Não é uma limpeza de cachê, né? Vamos falhar na memória, basicamente. Cachê é só um modo de dizer. E por que sua consciência não pode ser processada 100% do tempo? Pode. É só em tempo uma real, possibilidade, entende? É só uma possibilidade. Não tô dizendo que eu tô certo. Eu tô dizendo, pode ser que isso seja verdade. Tecnicamente, a gente pode ter... O nosso universo todo pode ter começado 10 minutos atrás numa simulação. Exatamente. Então, e tudo foi incorporado não tem como eu na provar gente. que não. Essa coisa eu apoio. A gente pode ter começado o universo 10 minutos atrás e todas as nossas memórias foram incorporadas a nós intuitivamente pelo sistema. Por que eu não... Então, por que a gente não pode ter uma consciência nova toda manhã? Por quê? não sei. Ah, cara, é que eu não consigo... Não tô conseguindo conceber isso daí, cara. É porque é assustador pensar que tu vai morrer de noite. É mais difícil de acreditar. Pra mim não é assustador. Pra mim eu só não consigo conceber porque eu não vejo uma interrupção no funcionamento. Eu só vejo uma descontinuidade. Não, mas
entendeu? Não, você não tá interrompendo 100% o funcionamento. Você tá Exatamente. armazenando as memórias, esvaziando a consciência de hoje, indo pro inconsciente, e de manhã você cria uma nova consciência com as memórias todas as memórias anteriores. Mas se você para pensar, o corpo ele é uma máquina. Não é uma máquina igual a gente tem, mas a gente pode dar o melhor exemplo que seria o Sim, computador. é uma máquina, óbvio. A não ser que você formate esse computador, o sistema e o que Não, mas se existe você formatar, nele. você perde a memória. Então, isso que eu tô falando. A não ser que você formate esse computador, o sistema e as memórias, experiências e memórias que ele tem, ou seja, o que está armazenado nele, não vai ser alterado. Ele só vai estar desligado e quando você ligar vai estar lá de novo o mesmo computador. E porque assim, você tá atribuindo Como consciência... é que tu sabe que é o mesmo computador e não é só o computador com as memórias que tinha Mas aí anteriormente? que tá, você tá atribuindo a consciência como um individualismo espiritual, cara. E não é isso. Não, cara, Não tô falando nada de espiritual. Cara, tô falando que você tá falando que você pode morre ser. e você surge de novo, como não sendo o mesmo você. Se você Não não é o mesmo morrer, você, cara. você tá atribuindo a singularidade numa consciência. E você não tá... Você é singular a seu ponto, mas não é que você... Não existe você não deixa de ser você. Você continua sendo você porque não existe o morrer e você reiniciar, cara. Entendeu? É uma máquina, é uma programação, e nós somos máquinas programadas, Mas- e até o momento E quem disse que a nossa programação original não é justamente todo dia ter uma consciência diferente? Defina a consciência. E por que você quer dizer que apagando a consciência ele tá morrendo? É Exatamente. tipo o barco de Porque Teseu, é tipo cara. assim, a gente tá deixando de existir, entende? Não. Não, como é que eu vou explicar? A sua consciência deixa de existir, mas as suas memórias não. E o que faz a isso sua... aí. E o que, no o dia que se- faz a matéria-prima da sua consciência São as memórias. são as memórias. Então, teoricamente, você não deixou de existir. Ó, eu Não, vou mas falar aqui quem do... tá do- lendo as do- memórias pode ter deixado de existir, entende? Quem tá lendo Sim, elas mas e ó, eu vou fazer, acreditando nelas. vou fazer a relação com o barco de Teseu. O barco de Teseu é o paradoxo lá... Não é paradoxo, é... Como que fala? É tipo um experimento mental. O barco, É um paradoxo também. o Teseu saiu de um ponto A com o barco dele e ao longo da jornada de muitos anos, o barco foi quebrando e ele teve que substituir as peças do barco. Quando ele chegou no ponto B, todas as peças do barco tinham sido substituídas. O barco é o mesmo, o barco que chegou no ponto B é o mesmo barco que chegou no ponto A? Sim e não. Porque se você pegar todas as peças que tiraram e montar o barco, ou montar um barco, você pode montar o barco A, que devia ter sido... Você entendeu? Né? Só que É. montar dois barcos de É que Teseu. você transmitiu a experiência em pontos, cara. Você tem Em vários pontos. É, então, em que ponto que o barco passa de ser o barco do ponto A e vira o barco do ponto B? Depois que ele troca metade das peças? Depois que ele troca a primeira peça? Ou então, tipo assim, imagina que ele trocou 10 peças ao longo do caminho, existiram 10 barcos diferentes ao longo da jornada. É um debate filosófico, cara. E quando você entra no que você desliga, apaga a sua consciência. Exato. Não é pra ter uma resposta. Então, É, um não debate tem. filosófico. Ao longo da... Isso aí, tipo, é desde a Grécia Antiga, ao longo dos anos, diversos filósofos falaram sobre isso. E realmente, o que você falou tem também isso aí. Tipo, e a possibilidade de que, se ao longo dessa jornada alguém fosse pegando todas as peças antigas do barco que foram trocadas, né? E montasse um novo barco. Esse barco novo que tinha sido montado seria aquele barco antigo? O que tipo, diferencia um do outro? Mas o que eu quis dizer com relação à consciência é, tipo assim, você tem o base lá, que são as suas memórias, e se ela tá sendo refeita todo dia, o que diferencia ela da consciência do dia anterior? Nós, basicamente, a nossa consciência de hoje não é a consciência de amanhã. Por quê? Eu vou tentar explicar de uma maneira diferente. Se eu tivesse uma máquina de teleportar aqui comigo, eu entrasse nela e saísse na Grécia. Você tá abrindo outro paradoxo. A viagem no tempo agora. Como eu vou garantir que eu, que entrei na máquina, sou eu que tá saindo nela? Ou não é só a quem tá saindo, não é só uma cópia com minhas Aí memórias? que tá, você tá falando de transferência de matéria na forma em si, ou a decomposição da matéria ou geração de uma cópia idêntica, entendeu? Não, você não... Não sei, Pô. ele pega a minha matéria, desfaz, transporta e remonta ela lá. Então você decompõe a sua matéria original e você recompõe ela. Você vai ter que decompor ela e depois recompor Pra ela. transportar, eu tenho que decompor. Sim, daí você vai ter uma morte do seu eu original e vai ter uma cópia totalmente idêntica. E como é que eu explico que isso não acontece comigo, dentro do meu cérebro, toda noite? Porque você não se decompõe em energia e é Não, mas recomposto. quem garante que é o cérebro que não faz não desliga a consciência de hoje e religa ela amanhã? Cara, eu não tô conseguindo entender. Mas não, o que o Rick falou tem sentido.
É, por exemplo, o que garante que os mesmos átomos que você tinha quando você nasceu são os que você tem hoje? Nada garante, porque não é isso. Não funciona dessa forma porque a gente tá sempre se Então, regenerando, se recompondo. Exatamente. E se reciclando. É igual, tipo assim, imagina que você vai beber um copo de água agora, essa água que você tá bebendo pode ter passado por um dinossauro há milhões de anos atrás. Pra concluir esse debate, e eu quero também, pra concluir Não esse vamos podcast... concluir, não. Só Eu porque quero... tá dando Não tem como concluir. Ó, eu vou concluir esse podcast, eu vou concluir esse debate com uma coisa. Vocês dois, todo mundo, eu aqui, todo mundo que tá escutando, você aí, provavelmente você deve ter feito isso hoje. Já foi... Não, foi em algum momento na geladeira pegar alguma coisa pra comer e esqueceu. Já passaram por isso? Uhum. Sabe o que aconteceu? Foi o cara do The Sims que cancelou a sua ação. Pronto, solucionado o problema, não existe você é controlado por um robô. Tchau! Tchau! Tchau, meu Deus, meu mind blow. Não, eu não vou poder mais dormir hoje. Não, mas na discussão do Henrique eu pensei em extrapolar ela ainda. Qual? Manda pra lá, Eu então. tô o que com garante medo de morrer de noite. Não, o que garante que à noite, quando você tá dormindo, uma raça superior não vai lá e troca não só sua consciência, mas seu corpo inteiro. É, não te teletransporta, não te copia Exato. e joga só a cópia aqui pra Porque Terra. assim, imagina que você tá nesse local aqui, matéria é algo muito importante. E tipo assim, você vai passar um tempo aí dormindo, não faz sentido você existir nesse tempo, sendo que a sua matéria pode estar sendo utilizada pra outra coisa. Então você simplesmente armazena a memória, pega esse corpo, transforma essa matéria em alguma outra coisa, e quando você, teoricamente, seria o horário de você acordar, você devolve um corpo novo no local. Meu Deus, como se uma raça alienígena tivesse poder de viajar ao universo e matéria fosse uma coisa tão escassa lá fora, né? Nossa. Nossa, sabe, quase não ué. tem. Tem quase nada. Não sei, né? cara, não sei. Mas, de certa forma, isso aí é renderização. Ai, gente. Tchau, gente. Paca, Vamos. Esse foi o pior episódio que a gente já gravou na vida. Falou.